Hoje à noite, o evangelista Mark Feeley está apresentando um assunto que é muito importante nas questões críticas de hoje, enfrentando o final deste milênio, enfrentando o juízo do Apocalipse. O pastor Mark Feeley é o orador-diretor do programa internacional Está Escrito, mas antes dele falar, vamos deixar as nossas mentes mergulharem no dom da música. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. A quem dedico meu viver, tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida de meu ser. Jesus, tu és a minha vida. Antes de começarmos nossa apresentação desta noite, incline suas cabeças para orar comigo. Pai do céu, existe um Salvador. Entre a confusão de seitas, há um Salvador. Ajude-nos a vê-lo claramente esta noite e compreender o seu caminho para nossas vidas. Em nome de Cristo, amém. Nosso tema desta noite é como evitar ser enganado por uma seita e como identificar uma seita. Quando eu era criança,
Eu adorava uma brincadeira que talvez alguns de vocês brincassem. Chamava-se Siga o Líder. Já brincaram de seguir o líder? É um jogo que transcende culturas. Eu me lembro bem. Havia um líder e o resto das crianças corria atrás do líder. O líder tocava num carro estacionado ao lado da calçada e todos tocavam no carro e corriam. Se o líder pegasse um graveto, todos tinham que pegar um graveto. Era seguir o líder. Eu me lembro da época quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, e a minha irmã mais nova, Dale, tinha uns 7 anos. Minhas pernas eram bem mais compridas do que as dela e realmente eu era um garoto entrando na adolescência na época. Nós fomos na praia, nós fomos criados na costa do Atlântico com o vento soprando nos meus cabelos e a areia entrando nos meus dedos. Meus pais tinham nos levado para um piquenique e estenderam uma toalha e colocaram a cesta de piquenique sobre ela e disse à minha irmã: vamos brincar de seguir o líder. Me seguir e comecei a correr e eu corri até a beira d'água. E quando chegamos lá, havia pedras com 1 metro de distância ao longo da praia e as ondas passavam entre elas. Não era problema para mim e eu disse à minha irmã mais nova: siga-me. E eu comecei a correr pulando de uma pedra para a outra, mais longe, e a outra. As pernas dela eram bem mais curtas do que as minhas e ela podia pular só até a metade da distância. E ao pular entre as pedras, ela acabou caindo na água. Então nada era perigoso, a água chegava até os joelhos dela, mas ela ficou toda molhada e eu levei umas boas palmadas. Sabem onde... Bom, eu não brincava de seguir o líder muito bem com minha irmã. Após este siga o líder, sabe, se os sapatos de quem está seguindo está levando na direção certa, não há problemas. Mas se você estiver seguindo um líder religioso que o está levando para a direção errada, aí sim há um problema. As setas estão explodindo por todo o mundo. Vivemos em uma era com uma variedade de igrejas e denominações e vários grupos religiosos. E se o líder que você está seguindo leva na direção errada, e se o líder que você está seguindo na verdade o está levando para longe da verdade que está escrita nos evangelhos de Cristo, e se seguir um pregador religioso falso, como você pode identificar a verdade do erro? Como pode identificar o falso do genuíno? Uma coisa é certa, e é que Lúcifer é o mestre dos enganadores. Imagine que tenha um problema com números que tenho que somar 7, 3, 4 e 1. Anotaram isto? Repetindo: 7, 3, 4 e 1. Quantas respostas certas temos para 7, 3, 4 e 1? Qual é a resposta para 7, 3, 4 e 1? 15. E quantas respostas erradas temos? Temos uma, não é? Mas quantas respostas erradas? Muitas respostas erradas. O demônio não se importa se vários grupos de seitas surgem e cada um tem uma forma de verdade. Porque embora exista apenas uma verdade, há muitas mentiras. Há um só genuíno, mas muitos falsos. E assim Lúcifer é o mestre dos enganadores. No livro do Apocalipse, que é o nosso estudo especial para esta série, Apocalipse 12, versículo 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que o que, amigos? Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O demônio é um enganador. O demônio altera a verdade, ele manipula a verdade. E a Bíblia diz que o demônio deseja enganar o mundo todo. Se o demônio enganou 1/3 dos anjos do céu, e estes anjos foram expulsos do céu para a terra, não esperariam que os demônios realizassem seu maior engano no fim dos dias? A Bíblia de fato descreve no livro do Apocalipse o engano final para a humanidade antes da vinda de Cristo. A Bíblia descreve no capítulo 13 do livro do Apocalipse um animal surgindo do mar. Na Bíblia, um animal representa, eu não vou dizer a vocês, vocês vão me dizer, lembram-se que lemos em Daniel 7, versículo 17, os animais que viu eram o quê?
reis ou reinos. Portanto, na Bíblia, como o leão representava a Babilônia, o urso, o Medo-Pérsia, o leopardo, a Grécia, o dragão, Roma, na Bíblia, o poder do animal no Apocalipse representa um reino político ou religioso, ou um reino político religioso, uma falsa união-estado. Portanto, no livro do Apocalipse, no Apocalipse 13, o demônio tentaria enganar o mundo todo no fim dos dias, com um grande culto, uma grande seita de uma união igreja e Estado. A Bíblia diz no Apocalipse 13, versículo 3: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Estudaremos isto mais tarde. E sua chaga mortal foi curada. Veremos em outra reunião. Mas olhem a próxima frase: e toda a terra se maravilhou após a besta. Este sistema falso e falsificado da união igreja-estado. A Bíblia diz, estudaremos isso mais tarde, identificaremos em outra reunião quem é a besta. Mas eu quero que percebam os princípios envolvidos. O princípio é que Satanás, o grande enganador expulso do céu, está condicionando a mente de milhares para seguirem o poder do animal, uma religião falsa no fim. Embora as seitas estejam aumentando atualmente, estas seitas estão surgindo. Isto é apenas uma preparação para o culto do animal, é o culto do fim. Portanto, se torna extremamente urgente para vocês e para mim saber pela Bíblia exatamente como identificar uma seita, exatamente as características das seitas de hoje, porque Satanás usou este mesmo princípio mais tarde. Cultos e falsas religiões estão explodindo em crescimento. Quando eu digo cultos, eu quero dizer seitas. Não apenas nos Estados Unidos e Canadá, mas na Europa. Na Europa Ocidental temos um grande fluxo de religiões orientais chegando. Hare Krishna, por exemplo, crescendo rapidamente na Europa Oriental. Várias formas de misticismos orientais crescendo, onde antes havia o comunismo que mantinha as portas fechadas, agora estão abertas a estas seitas, estão crescendo. E na verdade na Europa Oriental as seitas estão crescendo dramaticamente. O governo alemão neste momento tem seu parlamento, bem como o parlamento húngaro, tentando decidir se a cientologia é uma religião ou é uma seita que deverá ser disciplinada e etc. Parlamentos tentam decidir isto, mas a questão é que vários grupos dizendo siga-me estão se proliferando rapidamente. As seitas começaram a crescer nos Estados Unidos há mais ou menos uns 20 anos. A primeira cobertura pela mídia das seitas surgiu com a principal igreja fundamental no final dos anos 70. E se lembram bem, se tinham uma certa idade para terem vivido aquele período, eu me lembro dramaticamente bem. Um ministro fundamentalista, Jim Jones chamava-se assim, tinha uma grande congregação em São Francisco e ele tinha o apoio favorável do vice-presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente e sua esposa, o apoio favorável do presidente dos Estados Unidos. Jim Jones fazia parte da Assembleia Legislativa de São Francisco, um grupo de elite e de prestígio. Estava construindo asilos para os mais velhos, também ajudava os jovens a largarem as drogas. Sua igreja serviu de exemplo como uma de harmonia racial, porque tinha negros e brancos e hispânicos, tinha uma grande mistura cultural. Na verdade, havia supostos milagres em sua igreja, onde as pessoas supostamente eram curadas e saíam das cadeiras de rodas e assim por diante. Jim Jones chegou à conclusão de que o governo dos Estados Unidos tinha uma conspiração, e lembram-se a matéria chocante no Times e Newsweek, o culto da morte, quando Jim Jones levou 100 de seus membros para Guiana, para construírem uma instalação onde estariam a salvo da sociedade quando o fim se aproximasse. Quando estavam lá, um dia Jim Jones estava pregando e de fato tinha uma Bíblia em suas mãos e as pessoas estavam olhando para a Bíblia e ele disse: não olhem para isto, olhem para mim, e jogou a Bíblia no chão. Eu ouvi as transcrições das fitas dos seus sermões na Guiana, eu ouvi as transcrições das fitas que saíram da Guiana. E ele exigia que seus seguidores acordassem a 1h de manhã, 3 horas da manhã, e algumas vezes ouviam palestras por 8, 9, 10 horas.
No final, ele exigiu que cada um deles bebesse uma bebida com cianureto num ato de fé a ele. Eles haviam ensaiado este momento 2 vezes anteriormente e ele não havia colocado veneno na bebida. E quando beberam, ele disse: eu estava brincando com vocês, não coloquei nada e queria saber se eram leais a mim. Porém, mais de 900 pessoas morreram naquele suicídio em massa, seguindo aquele líder da seita. Odell Rhodes era um dos mais inteligentes. Ele estava lá na Guiana, mas escapou dizendo que precisava sair para ajudar o médico. Odell Rhodes descreve em relatório de primeira mão o que aconteceu. Começaram primeiro envenenando os bebês, e depois dos bebês se asfixiarem e morrerem ao tomarem aquela bebida misturada com veneno mortal, eles também, como unidades familiares, beberam o veneno e geralmente morriam juntos. Estão vendo, senhoras e senhores, torna-se extremamente importante o que você aceita. Torna-se extremamente importante quem você segue, porque Jim Jones levou 900 pessoas para o culto da morte. Mas isto não é nada comparado com o que está vindo. A Bíblia no Apocalipse fala sobre um engano maciço que envolve o mundo todo no fim dos dias. Pensem na tragédia que aconteceu em Waco, Texas. Não tem muito tempo. Pensem na tragédia que aconteceu com os seguidores de David Koresh. Novamente, Koresh alegou ser um seguidor genuíno de Deus, mas líderes de seitas frequentemente se tornam um salvador substituto. Novamente, aquela fornalha de fogo em Waco indica que é muito importante quem você segue. Este não é um fenômeno da América do Norte. Pense na ordem do Templo do Sol. Aquele grupo que se reúne na Suíça era um tipo de grupo da nova era, seguindo o líder da seita, e 53 pessoas fizeram um pacto de morte. E a ordem do Templo do Sol passou da Suíça para a França, chegando até o Canadá. Ou pensem no ataque com gás venenoso no Japão, daquele culto recentemente, o culto da morte. Na verdade, falando de Waco, o News Magazine disse: meu Deus, estão se matando. Seitas da morte. A Bíblia diz que as pessoas podem ser muito sinceras, mas vamos ler juntos Provérbios 16, versículo 25. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Aquelas pessoas que seguiram Jim Jones achavam que estavam certas, amigos, pensaram, eram pessoas sinceras. E as pessoas que foram para o Waco eram sinceras, elas achavam que estavam indo para a morte. E aquelas pessoas da ordem do Templo do Sol, quando começaram a seguir Luke Jorey, o físico suíço, eles achavam que estavam sendo guiados para a morte? Claro que não. Portanto, sinceramente, não é o bastante. Algumas vezes as pessoas me dizem: Mark, se for sincero, é o bastante, não é? Não é o suficiente se está sinceramente errado e está seguindo um líder de um culto ou um falso líder espiritual. Sinceramente não é o bastante. Mas como posso evitar armadilhas das seitas? E diz: como posso ter certeza de perceber algo falso? Esta noite eu quero compartilhar com vocês o que está na Bíblia. Como perceber o que é falso, como identificar o que é falso. Não porque eu tenha medo que sejam capturados por uma seita hoje. Isto pode ser verdade para alguns, mas a maioria das pessoas que estão assistindo não vai ser enganada por uma seita marginalizada. Mas eu quero sugerir a vocês que os enganos de Satanás são maiores do que pensam. E pode não ser enganado por algum culto bizarro hoje, mas Satanás tem um engano para você, e se você não souber como identificar uma seita, irá perder o grande engano da seita no fim, onde o anticristo se disfarça como Cristo e perderá os sinais e avisos e poderá estar sendo sincero, mas marchará para a morte. A boa notícia é que isto não precisa acontecer. A boa notícia é que a esperança é que a Bíblia escreveu para você e para mim. Há uma saída, um desvio. O próprio Jesus Cristo disse isso. Leiam comigo, por favor, em João 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
livre do engano, livre do falso, livre do falsificado. Jesus quer que você seja liberto, Jesus quer que você seja livre. Como nós podemos identificar uma seita? O que é uma seita? Como se define uma seita? Pode haver várias definições de uma seita, de uma perspectiva cristã. Eis como define uma seita. Uma seita é qualquer grupo que não aceita Cristo como Senhor e Salvador e o torna absolutamente central na fé. E a seita é qualquer grupo que não aceita a Bíblia como a fundação da fé. Na perspectiva cristã, Jesus Cristo é o único Salvador e a Bíblia seu único guia. Toda vez que estiver algum Salvador ao lado de Jesus, está pronto para seguir uma seita. Toda vez que os ensinamentos de um ser humano tomarem o lugar da Bíblia, está pronto para seguir uma seita. Concordam com esta definição em uma perspectiva cristã, amigos? Mas a questão é como posso identificar uma seita. Esta noite vou lhes dar 5 maneiras de identificar uma seita. 5 maneiras para saberem com certeza que uma seita existe. 5 maneiras para identificarem religiões falsas. E 5 maneiras em que podem o grande poder falso no final para evitar o poder do anticristo. Primeiro, qualquer culto que seja chamado de culto cristão, é claro, coloco cristãos entre aspas, caso seja um culto da nova era, qualquer culto que substitua Jesus por um mestre humano, qualquer culto que substitua o divino pelo humano, qualquer culto assim é falso. Alguns cultos da nova era, por exemplo, dizem: eu sou o Deus. Eles se substituem por Deus, ou substituem seu próprio guru da nova era que os estão ensinando a meditar por Deus. Há muitos cultos da nova era que têm a ideia de que ao meditarem desenvolvem o Deus dentro deles, mas precisa de um professor que se torna um mediador para alcançar esta meta. Eu sei que na Europa Oriental, nações como a Alemanha, França, Dinamarca, o movimento da nova era está explodindo. Está ocorrendo rapidamente no sofisticado Estados Unidos também. Se afastar da simplicidade da Bíblia, se afastar de Jesus Cristo, sua mente está aberta a todos os tipos de manipulações e enganos. Agora escutem, por exemplo, no show Merv Griffin. Merv Griffin é americano, apresentador de TV. Em outubro de 1985, o Sr. Griffin entrevistou um destes espiritualistas dos cultos da nova era. Eu quero afastar a cortina esta noite e olhar diretamente ao que o pensamento da nova era ensina. O Sr. Griffin perguntou: qual é a sua mensagem mais importante que quer que todos neste planeta ouçam? Eis Ramtha, um espiritualista da nova era, um novo guia. Ramtha disse isso: o que é chamado Deus está dentro do nosso ser, e o que é chamado Jesus está dentro do nosso ser. E quando você sabe que é Deus, encontrará a alegria. Meus amigos, esta é a mensagem da nova era. Você mesmo é Deus. Shirley MacLaine é uma das mais famosas gurus da nova era da TV. E ela escreveu seus livros pelas Américas e apareceu recentemente em uma minissérie na TV. Ela ficou com o seu conselheiro espiritual na praia de Malibu, com seus braços abertos ao cosmo, e juntos gritaram: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Onde está minha Bíblia? O que diz em Isaías 45, versículo 22? Jesus diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia por esta palavra. O movimento da nova era engana as pessoas sobre este assunto. Eis os 3 pontos dos cultos da nova era. Primeiro, os movimentos da nova era dizem: não existe morte. Não existe morte. Se não existisse morte, a Bíblia está errada quando diz que o salário dos pecadores é o que, amigos? A morte. Se não há morte, não precisa do quê? De um Salvador. Segundo, os movimentos da nova era dizem que o homem é Deus. Se eu sou Deus, não existe responsabilidade moral.
Não há justificativas, não há julgamento. Se não há justificativa e não há julgamento, portanto, não há pecado. Logo, não preciso de um Salvador. Terceiro, o movimento da nova era diz que o conhecimento de si mesmo é a salvação. Para as seitas e os movimentos da nova era, não há necessidade de uma cruz, de um Salvador, de se pôr aos pés de Cristo em penitência e pedir a Ele que venha para mudar nossas vidas e aceitar suas graças. Realmente, homens e mulheres estão se preparando para aceitarem cristos falsos. David Koresh disse: eu sou o Cordeiro. Não são ramos davidianos, são corexianos. Mas a minha Bíblia diz em João 1, versículo 29, João nos diz: eis o que? Eis o Cordeiro de Deus. Ponto número 1. As seitas substituem alguém entre vocês e Jesus. Minha Bíblia diz em Atos 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus amigos, Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Nenhum padre pode ficar entre você e Jesus. Nenhum bispo pode ficar entre você e Jesus. Nenhum ministro pode ficar entre você e Jesus. Nenhum líder religioso ou líder de uma seita ou pastor tradicional pode ficar entre você e Jesus. Toda vez que colocar um ser humano entre você e Jesus, está preparando a sua mente para aceitar um engano. Toda vez que exalta um ser humano sobre um pedestal entre você e Jesus, só existe um que teve pregos em suas mãos. Só existe um que teve uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. O cristianismo é uma questão de se chegar a Jesus, ajoelhar-se diante de Jesus, confessar seus pecados a Ele, aceitar a sua graça, o poder e a piedade de nosso Salvador. As seitas terão uma forma de Jesus substituto, e a grande seita que surgirá no final, o anticristo, será um substituto para Cristo nessas uniões Estado-Igreja. Segundo, os cultos substituem a Bíblia pelos ensinamentos humanos. A palavra do líder do culto torna-se suprema. A palavra do líder da seita substitui a Bíblia, substitui a palavra de Deus. As próprias palavras do líder da seita tornam-se leis para aquele grupo. Toda vez que deixar que a palavra de outro ser humano substitua as palavras da Bíblia, está em uma posição realmente perigosa. Um dos motivos dos jovens sentirem-se atraídos pelas seitas hoje, um dos motivos das seitas estarem crescendo pelos campos das universidades, é porque na sociedade secular em que vivemos, milhares se afastaram das palavras de Deus. A Bíblia diz em João 17, versículo 17, leiam comigo por favor: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o que? A verdade. Se ignora as palavras de Deus, se dá as costas para a Bíblia, não pode avaliar o que é a verdade. Não tem parâmetros para determinar o que é a verdade. Eu fico extremamente preocupado quando as pessoas vêm em reuniões como estas e eu cito da Bíblia e digo a eles: está claro na Bíblia? E eles dizem: ah, sim, mas meu pastor diz isso. Eu pergunto: está claro na Bíblia? Ah, sim, mas meu padre diz isso. Podemos falar sobre a segunda vinda de Cristo e lemos que Jesus está vindo por entre as nuvens, e todos os olhos o verão, todos os ouvidos o escutarão, e está tão claro. E eles procuram o seu pastor e ele diz: oh, o enlevo secreto é verdade. Passagens na Bíblia dizem: Jesus virá e todo olho verá, todo ouvido o escutará, mas a pessoa diz: meu pastor diz isso. Toda vez que aceitarem as palavras do seu pastor e não o que a Bíblia lhe ensina, está se preparando para ser enganado por Satanás no culto final dos dias. Pensem na questão do sábado. Há centenas de pessoas que vêm às reuniões como esta, e está tão claro quando Jesus diz em João 14, versículo 15: se me amardes, farão o quê? Guardareis os meus mandamentos. Deus escreveu com seus próprios dedos nas placas de pedra. Nos 10 mandamentos diz: guardai o sábado. Jesus guardou
Os discípulos guardaram, mas as pessoas dizem: estamos sob a graça, não estamos sob a lei. E dizem: meu pastor disse isso. Eu sei o que a Bíblia diz, mas meu pastor disse isso. Amigos, é perigoso aceitar a palavra de outro e não a palavra de Deus, porque isto o leva a um processo de condicionamento da mente, onde Satanás começa a manipular sua mente para que aceite o humano e não o divino. Notem o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que estas pessoas não receberam? Não receberam o quê? O amor da verdade para poderem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. E se eu não recebo o amor, a verdade, se porque Deus me convida a fazer mudanças em minha vida, e se porque é fácil fazer o que sempre fiz durante a minha vida, eu me afasto da verdade, eu me preparo para uma forte ilusão de que deverei acreditar no quê? Na mentira. No final, só existe a verdade e a mentira. No final, só existem as palavras de Deus e os enganos de Satanás. Sabem, todos vão acreditar em alguma coisa no final. Todos vão acreditar em alguma coisa. Não importa o quanto sejam sofisticados, não importa o quanto são inteligentes, acreditarão em alguma coisa. E se você rejeita a verdade da Bíblia, isto deixa a mente aberta para as mentiras externas de Lúcifer, que semeia em sua mente. Seitas substituindo Jesus por um mestre humano. Cultos substituindo a Bíblia pelos ensinamentos. Cultos algumas vezes realizarão milagres incomuns para sustentar suas alegações. Cultos são a mesma coisa que seita. Sabem, algumas pessoas que têm esta ideia: se um milagre é feito, só pode ser a obra de Deus. E a ideia deles é que é impossível para o demônio realizar um milagre. Na verdade, Jesus disse isso. Ele disse tão claramente em Mateus 24, versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, Satanás dará sinais. Satanás fará prodígios para, se possível, enganar os próprios escolhidos do nosso Deus. Na verdade, vejam que o livro do Apocalipse diz: o demônio pode realizar milagres, sim ou não? Apocalipse 16, versículo 14, vamos ler juntos, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Vamos imaginar que um ser de grande inteligência aparecesse aqui na Terra. Vamos imaginar que este ser surgisse sobre as capitais do mundo e centenas de milhares de pessoas chegassem ante daquele ser e as pessoas fossem curadas de câncer, curadas de doenças cardíacas, curadas da diabetes, os braços tortos fossem alinhados, suas pernas inúteis recebessem vida nova. E se este ser de grande inteligência, e se estes milagres que estavam sendo feitos, estes sinais de prodígios, e se este ser dissesse que não é necessário obedecer às leis de Deus, porque eu trago uma mensagem, e se este ser dissesse que a lei foi anulada, Deus realizaria milagres contrários à Bíblia? Isaías 8, versículo 20, não percam esta, porque este texto pode salvá-lo do engano. Este texto pode salvá-lo do caminho errado. Este texto pode salvá-lo das garras de Satanás. Isaías 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, isto é a Bíblia, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Quanto de luz existe nela? Só um pouco? Não. A Bíblia não diz que não há poder nelas. Não, pode haver poder nelas, mas não pode vir de Deus, pode vir do mal. Acha que o demônio estaria disposto a fazer milagres de cura se pudesse enganar as pessoas e fazê-las se perderem? Certamente ele estaria disposto a fazer isso. A Bíblia diz: não há luz nelas. Não diz que não há poder, nem diz que não há verdade.
O demônio adora misturar verdade e erro. Se quer envenenar alguém, pode não dar veneno puro, pode colocar o veneno na sopa. Sabem, o demônio mistura verdades e erros. O demônio combina mentiras com o genuíno para enganar. Assim a Bíblia diz: e à lei e ao testemunho, se não falarem segundo estas palavras, é porque não há luz nelas. Não diz não há verdade, não diz que não há poder. E a luz é o que você segue. Não há luz, em outras palavras, não vá lá. Se não estão falando em harmonia com o testemunho da Bíblia, se não estão levando de volta as palavras de Deus, se não estão levando a lei de Deus e o levando à obediência às leis de Deus, há quanta luz, amigos, não há luz. Cultos substituem Jesus por mestres humanos. Cultos ou seitas substituem a Bíblia pelos ensinamentos humanos. Seitas realizam milagres para sustentar sua alegação e alegam que, por estarem realizando milagres, isto representa a verdade. Ora, Deus realiza milagres, amigos. Deus pode realizar milagres, mas todos os milagres são sempre milagres de Deus? É claro que não. E como testar os milagres? Os milagres estão em harmonia com a palavra de Deus? Nunca sujeita a palavra de Deus aos milagres. Sujeita os milagres ao o quê? As palavras de Deus. Cultos frequentemente urgem a conformidade do grupo. Na verdade, quando vêm os cultos, eles praticam um tipo de manipulação da mente. Eles têm uma mentalidade de grupo. Indivíduos não podem ser eles mesmos. Devem se adequar ao culto ou à seita, devem seguir as regras e regulamentos rígidos da seita. A seita tenta exercer pressão sobre eles por outros membros da seita, e os outros membros da seita exercem uma pressão imensa. A Bíblia diz em Romanos 14, versículo 12: de maneira que cada um de nós, leiam comigo por favor, dará conta de si mesmo a Deus. Onde está a sua responsabilidade moral diante do Senhor seu Deus? Com quem? Com você mesmo. Na verdade, em Josué capítulo 24 e versículo 15, a Bíblia diz: escolhei hoje a quem servais. Estou muito preocupado sobre um processo de condicionamento da mente que está acontecendo atualmente. Há pessoas que aceitam a palavra de Deus e em seus corações sabem que é o certo. Há pessoas que aceitam a palavra de Deus e em seus corações sabem que é certo, mas dizem: não posso tomar nenhuma decisão por causa do meu marido. Há jovens que sabem o que é certo, mas não podem tomar uma decisão até obterem permissão dos seus pais. Há pessoas que vivem em pequenas vilas e todos naquela vila seguem determinada fé, como sendo um católico ortodoxo, ou seja o que for, naquela vila. E as pessoas dizem: eu não posso deixá-los porque seria diferente de todos os outros na minha vila. Algumas pessoas dizem: é minha família, todos têm certa fé na minha família, portanto eu não posso deixá-los. Depois que permite que forças externas, as forças da igreja onde foi criado, as forças da sua família, depois que deixa que outra pessoa molde a sua mente, tomando suas decisões, está se preparando para a pressão do grupo que chegará no fim dos dias para fazê-lo aceitar uma certa forma. Está claro, amigos? Isto faz sentido? Se eu permito que minha família molde no que acredito hoje, apesar de serem maravilhosos, se eu permito que a igreja onde fui criado determine o que acredito hoje, se permito que outra pessoa molde minha crença hoje, isto me prepara para quando o mundo e a sociedade em geral no futuro impuser esta marca. A única segurança está na palavra de Deus. Josué 24, versículo 15: escolhei hoje o que a quem servais. Ó meu irmão, minha irmã, cheguem-se a Jesus. Só o sangue dele pode salvá-los. Aproximem-se de suas palavras e que a Bíblia guie sua vida. Não seja mal encaminhado por qualquer um que o afaste da obediência às leis de Deus, e tenha coragem em seu próprio coração para tomar decisões sobre Cristo hoje sozinhos. Leram aquela história bonitinha?
Eu disse, história bonitinha? Não é nada bonitinha. Motoristas de caminhões subindo a estrada na montanha no oeste. O primeiro motorista numa noite com névoa, um caminhão seguindo as lanternas do outro. O primeiro caminhão não vê a curva e cai do penhasco. O segundo caminhão seguia suas luzes e cai do penhasco. O terceiro caminhão segue as luzes e cai do penhasco. 7 caminhões seguidos caíram do penhasco porque seguiram um ao outro. Ah, ser diferente. Ter a coragem de dizer: Deus, eu estou ao teu lado. Não vou deixar que outra pessoa molde meu pensamento. Vou me justificar apenas a Deus. Estarei ao lado de Deus e viverei para Deus e acharei a verdade de Deus, porque sei que este é o único caminho. Eu não serei enganado por uma seita no futuro. Não serei nenhum líder da terra, mas vou seguir Jesus Cristo, vou seguir as pegadas da Bíblia. Não vou deixar que um grupo, família, igreja, vila, cidade, sociedade molde e apare meus valores. A única esperança é seguir a Jesus. A Bíblia diz para que não sejamos mais meninos inconstantes. Por que meninos? Meninos são aqueles que devem ser guiados por outro. Não seremos mais meninos levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém por essas palavras, irmãos. Efésios 4, versículo 14. Como posso evitar ser enganado? Aqui está em Apocalipse 14, versículo 12. Não ficam felizes porque Deus torna tudo tão simples? Não ficam felizes porque Deus nos mostra a verdade claramente? Não precisamos ficar confusos. O livro do Apocalipse, qual é o livro do Apocalipse na Bíblia? Qual é este livro? É o último. O livro do Apocalipse é o último livro na Bíblia, escrito para a última geração dos homens e mulheres que viverem na terra. Aqui é tão simples. Apocalipse 14, versículo 12. Se souber este texto, pode não ser enganado por alguma seita. Se segui-lo, aqui está a persistência dos santos. Na Bíblia, santos são os que acreditam. Como Paulo diz, os santos em Efésios. Efésios era uma igreja. Para os santos, Ecolátia, os que acreditam. Aqui está a persistência dos que acreditam no final dos tempos, homens de Deus, os que acreditam no fim dos dias. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de nosso Senhor Jesus. Aqui está. Esta gente amava Jesus. Esta gente havia se aproximado da cruz. Esta gente fora perdoada por Deus, fora limpa pelo sangue de Cristo. Encontrou o perdão, encontrou a piedade, encontrou a graça em Jesus Cristo. Eles têm a fé em Jesus. Sua graça penetrou seus corações. Sua graça mudou suas vidas. Sua graça os elevou novamente. E esta graça os fez guardar os mandamentos de Deus, porque o amavam, o obedeceram. Porque o amavam, queriam segui-lo. Porque o amavam, não pedem um desconto de 10% nos 10 mandamentos, não guardando o sábado. Deus não nos dá descontos. A Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos. Deus tem um grupo que acredita. Eles não aceitaram o falso, não aceitaram falsificações, não seguiram o líder animal com as grandes massas no final, que fizeram pressão para romper os mandamentos. A Bíblia diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e eles têm a fé de Jesus Cristo. Eles são os seguidores de Deus. Eles são o povo final de Deus na terra hoje. Seitas substituem Jesus pelos mestres humanos, substituem a Bíblia pelos ensinamentos humanos, realizam milagres para sustentar suas alegações. Seitas urgem uma conformidade do grupo. Seitas estão todos confusos sobre a segunda vinda de Cristo. Alguns dizem que Deus criará o paraíso na terra. Outros dizem que haverá o Armagedon e a terra será destruída. Estão bem confusos. Todas as seitas da nova era falam de paraíso na terra. Falam de uma euforia da era, a era de Aquários aqui. Mas muitas seitas surgem atualmente falando sobre a proximidade do fim. Falam sobre o Armagedon. Muitas destas seitas, como
de David Koresh estocaram revólveres, armas, como a Ordem do Templo do Sol na Europa e na Suíça estocam armas, como o culto do Japão estoca armas. Estes cultos estão confusos sobre o fim dos dias, estão confusos sobre a segunda vinda de Cristo, ou estão falando sobre uma era de amor e aquários, ou estão falando sobre destruição total, a ordem do Templo do Sol de nossos amigos europeus. Nos Estados Unidos, lembram de ter lido sobre eles, não tem muito tempo. Na França, Suíça e Canadá, disseram que o fim do mundo estava se aproximando. Disseram que o mundo inteiro seria destruído em fogo. E iniciaram este fogo ateando fogo em si mesmos. Apenas alguns sobreviventes. Morreram 53 pessoas pelo fogo. Novamente esta ideia do Armagedon, no final, o próprio culto do Japão. Estes cultos estão se espalhando por todo o mundo. Só existe um motivo: Satanás está condicionando as pessoas a acreditarem no grande culto final, com o grande poder da besta. A seita do Japão, nova era de alta tecnologia, atacam os metrôs do Japão com gás venenoso, porque acreditam que provocaria o Armagedon. Portanto, muitos destes cultos estão falando sobre Armagedon, a destruição final. A Bíblia não nos dá uma imagem tão aterradora sobre o fim. A Bíblia não fala sobre a terra pegando fogo e no final sendo destruída, e nada haverá depois disto. Certamente Deus criará um novo céu e uma nova terra. Certamente, como estudaremos amanhã à noite, e é por isso que é tão importante que não percam nenhuma reunião, porque vamos ver amanhã à noite o que acontecerá no final, a destruição da terra. Mas a grande mensagem da Bíblia está bem aqui em Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que quando Jesus Cristo vier, Ele chegará triunfante pelo céu. O céu estará iluminado com sua glória. A Bíblia ensina que quando Cristo chegar, os mortos justos ressuscitarão, os vivos justos mudarão e juntos subirão aos céus. Esta terra será destruída com o brilho da chegada de Cristo e mais tarde começará novamente. Esta terra não terminará em Armagedon. Glória a Deus por isto. Não, a vida não será destruída no planeta Terra. Não há a chegada de uma nova era utópica. Mas sim, amigos, algo chegará. Ou alguém está chegando. E este alguém é Jesus Cristo. Gostariam de dizer ao Senhor, nosso Salvador, esta noite: Senhor, eu sou teu. Senhor, não há outra pessoa que possa perdoar meus pecados além do Senhor. Ninguém mais que pode limpar como o sangue de Jesus. Teorias modernas e sofisticadas da nova era não o levam à penitência, a abrir seus corações para o amor de Deus. Cristo pode guiar sua vida esta noite. Não existe outro Salvador no mundo além de Jesus. E esse grande Cristo divino pode entrar em sua vida e pode mudá-lo. Querem dizer a Ele esta noite: eu estou lhe dando a minha vida. Querem dizer a Ele esta noite: Senhor, tua palavra é meu único guia. Não vou ouvir os ensinamentos dos homens, mesmo o meu pastor, mesmo o meu padre. Senhor, tua palavra é o meu guia. Senhor, não vou deixar que ninguém manipule ou force minhas escolhas. Senhor, eu tenho a coragem de abandonar a minha família. A coragem de tomar uma decisão, Senhor, mesmo que minha mulher não tenha. A coragem de tomar uma decisão, mesmo que meu marido não tenha. É maravilhoso quando marido e mulher tomam decisões juntos, mas há momentos em que Deus pede que tomemos decisões sozinhos. Quer ser diferente mesmo que viva numa pequena vila? O único em sua cidade? Está disposto a ser diferente mesmo que tenha que abandonar o seu grupo da igreja? É isto que Deus quer que você faça. Está pedindo que Jesus esteja em primeiro lugar em sua vida, pedindo que a Bíblia seja o centro de sua vida, pedindo para guardar o dia em que chegará, e para que abra seu coração para Ele, e para que cante em voz alta e sua confiança em Jesus, para guardar suas palavras. Hoje quer dizer a Ele: Senhor, eu estou aceitando as suas palavras. Amém, Jesus. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take
saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I've learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend, and I know that thou art with me and will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Esta noite, ao orarmos, inclinemos nossas cabeças silenciosamente. No fundo de seus corações, sentem que, para você pessoalmente, para você individualmente, não existe outro Salvador além de Jesus. Sentem isto esta noite, amigos? No fundo de seus corações, sentem pessoalmente que a única segurança é seguir a Bíblia. Do fundo de seus corações, gostariam de dizer a Jesus esta noite: Senhor, não sei o que outras pessoas vão fazer, não sei o que outras pessoas vão fazer na minha família, não sei o que outras pessoas vão fazer na minha vila, não sei o que outras pessoas na minha igreja vão fazer, mas para mim, eu vou seguir Jesus. Eu vou aceitar a Bíblia e viver em harmonia com seus ensinamentos. Senhor, esta noite eu me comprometo a fazer isto porque eu amo o Senhor. Se esta é a sua decisão, levante a mão. Silenciosamente levante sua mão. Onde estiver esta noite, Deus está falando com você. Não precisa ser enganado por certos cultos. Pode dizer: Jesus, eu aceito o Senhor, aceito a tua palavra, estou tomando a decisão de seguir os teus passos com o Senhor. Não importa o que outros façam, apenas levante a mão. Ó meu Pai, esta noite, no fundo de nossos corações, queremos segui-lo. No fundo de nossos corações sentimos que não existe outro Salvador além de Jesus, nosso Senhor. Humildemente colocamos nossas vidas em tuas mãos, porque é tão doce confiar em Jesus. Em nome de Cristo, amém. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe.
Hoje à noite, o pastor Mark Finley, nosso orador e diretor do programa internacional Está Escrito, estará apresentando o tópico A Vinda dos 1000 Anos, o século de ouro ou desastre do mundo. Hoje à noite, certeza, estabilidade e segurança confiável. A cada noite desta série, um pouco antes do sermão, músicas belas têm abençoado nossas vidas. Ouça esta música. There is no